Então, vamos lá, os versos 3 até o 5. Algumas Bíblias, eu até falei isso na outra semana, que elas, a gente chama de perícope, né? Um tema, um assunto junto, porque eles têm conexão sim. Eu apenas não peguei eles juntos, tá? Na hora que eu estava lendo lá, eu separei, mas eles são juntos, eles têm conexão, isso é importante. Nós estamos no Sermão do Monte, estamos caminhando desde o capítulo 5, agora nós estamos no 7, já vimos 2 e 3, hoje vamos do 1 e 2, vamos ver 3 a 5. E 3 a 5 diz assim, então: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se vocês perceberem aí, passar o olho nos versos anteriores, ele está continuando o que nós vimos anteriormente. Tá? Nós vimos um pouco antes, né? Acho que semana passada, sobre a questão de julgar. E lá diz que não julgueis para que não sejais julgados. E nós lidamos com isso, nós trabalhamos essa questão do julgamento. E Jesus não estava condenando, quando ele fala essas palavras para os seus discípulos, ali no Sermão do Monte, né, sobre o julgamento, ele não estava condenando aquele juízo que é sensato. E dentro da igreja ele precisa ser exercido ou exercitado, e necessário também. Então isso, não é isso que Jesus está falando, né? Ele estava, quando nós julgamos por princípios bíblicos, isso é correto. É um julgamento esperado dos irmãos e, obviamente, da igreja. Então, Jesus estava se referindo a quem? Então, quando ele falou, não julgueis para que não sejais julgados, né? Ele estava se referindo a esse juízo que nós exercemos muitas vezes, que a gente chama de hipercrítico. Essa não é uma expressão minha, mas eu gostei dela, né? John Stott usa essa expressão, ela é muito boa. Aquele juízo que é hipercrítico, ele é condenatório. Aquele juízo que as pessoas fazem, não no intuito de arrumar, melhorar à luz das Escrituras a vida do outro, mas condená-lo, apontar o seu defeito, o seu erro, destacar, né, os seus problemas, os seus pecados, e muitas vezes em detrimento dos meus que ficam escondidos. Esse tipo de juízo que visa dificultar a vida da pessoa e não edificá-la em Cristo Jesus, não espera isso. E sempre Jesus, quando está ensinando, a gente precisa também pensar que ali ao redor existem na verdade, os judeus, né, eles dominavam a religiosidade, obviamente, dentro de uma perspectiva bem farisaica. O que é uma perspectiva farisaica, né? Mais ou menos seria, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Mas nem isso eles falavam, né? Mas faziam, mandavam as pessoas fazer determinadas coisas, e muitas coisas que eles faziam demonstrava clara hipocrisia, porque era apenas para ser reconhecido aos olhos das pessoas. Por que aqui na igreja a gente toma todo cuidado de não nos autoexaltarmos, ou não criarmos em torno de nós pessoas algumas exaltações, porque isso é perigoso no culto. E a gente não consegue medir essas coisas. Delas para coisas piores a gente caminha muito rápido, porque nós homens, né, o ser humano, nós gostamos de poder, nós gostamos de pódio. Então não precisa muita coisa para despertar em nós isso. Os fariseus, eles davam esmola, mas eles queriam ser vistos nas esmolas que davam. Eles faziam jejum, eles queriam que o povo olhasse para ele e falasse: que crente, né? Que servo de Deus, olha, eles fazem jejum, olha a cara deles, como é que está amarrotada, né? Passaram, já deve ter uns 10 dias sem comer. Eles faziam questão que essas coisas fossem vistas. Se vai dar a oferta, ela tinha que ser vista e percebida. Então eles queriam dar exemplo através
da forma, né, de que eles pudessem ser vistos. Isso é hipocrisia. A gente toma cuidado então com o juízo pessoal, o juízo que nós fazemos com relação às pessoas, mas o juízo meu, não bíblico. Duas coisas diferentes. Eu já conversei com muitas pessoas dessa igreja mesmo, que entendiam errado algumas coisas. Eu não sei se entende ainda, né? Que às vezes, pastor, eu não corrigi porque às vezes pode me entender mal. Mas, meus irmãos, corrigir alguém porque está errado biblicamente, quando nós não fazemos, é um erro nosso. Nós estamos em falta diante de Deus. Sabe o que chama isso? Numa linguagem técnica e bíblica? Temor de homens. E quando nós tememos homens, nós não tememos Deus. Quando nós tememos Deus, nós não tememos homens. É esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Então, o outro lado, que é julgar por julgar. Porque eu acho que não pode ser assim. Eu entendo que está errado, eu sinto. O outro que a Bíblia manda nós fazermos, nós não fazemos, né? Jesus está aqui, eu estou corrigindo essas coisas. Aqui nos versos 3 a 5, não é diferente, porque ele está continuando. Ele aponta para um irmão, olha o que está escrito aí, vai vendo aí. Esse irmão, ele de fato, né, que é uma realidade, ele está apresentando algum tipo de pecado, até digno de ser tratado no outro. Só que ele aponta para o outro com um pecado em si mesmo maior. É isso que Jesus quer mostrar. Pecado maior. Não existe pecado maior ou menor, não. Em termos de pecado, não. Porque o pecado é tudo que transgride a lei de Deus, que se classifica como transgressão, isso é pecado. Condenável diante de Deus. Mas Jesus faz uma comparação aqui. E olha, novamente, a gente pode pensar que ele está aqui, pode estar aqui em mente a questão dos fariseus também. E a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. E ele vai ilustrar esse exemplo, né, de pecado maior ou menor, ou de alguém acusando um problema no outro, mas com um problema possivelmente maior, através da vida de alguém que tenta tirar o cisco do olho do outro, né? Então eu cheguei para o Chiquinho e falei: Chico, chega aqui porque eu vou te ajudar a tirar esse cisco do seu olho. Você está com cisco aí, está te perturbando, enxergar, você está com o olho vermelho, né? Então alguém que vai tentar fazer isso aí, tirar o cisco do olho de uma pessoa, né? Sendo que no seu próprio olho existe algo muito maior, um cisco maior. Só que quando a gente olha a palavra que Jesus usa aí para cisco e para trave, é uma coisa terrível. Ele quis mostrar mesmo a discrepância do negócio. A gente vai falar sobre isso. Onde está o erro? Onde está o problema disso, né? É que esse que acusa o problema no olho do irmão, igualmente é portador de um problema maior que ele não toca, que ele não se importa, mas ele vê. Se você transformar isso aí em pecado, porque esse é o propósito aqui, é eu enxergar o pecado na vida de um irmão, sendo que talvez eu faça o mesmo, ou faço, aqui nem é o mesmo, mas a ideia é essa, que estou fazendo alguma coisa pior. Talvez em termos de ética, de comportamento, alguma coisa terrível, um mau testemunho, eu estou fazendo algo aparentemente pior. Se quiser pensar isso aí em termos de ilustração, eu pus alguma coisa para a gente pensar. Talvez a gente possa olhar o irmão, né, ficar vigiando, e de repente você pega ele está pegando laranja na banca da feira. Ninguém está vendo, porque ele está fazendo uma porção de coisa, ele põe a laranja dentro da bolsa e você, que é o irmão dele em Cristo, vê, né? Mas como você é um pecador, hein? Né? Tirar o cisco aqui é chegar para ele e falar assim: olha, você roubou uma laranja. Mas esse que falou que rouba a laranja é ladrão de banco. Assalta banco. Estou só falando que você vê termos de quantia, de peso com relação a valores. Então, a ideia é que o que mostra, o que vai tirar o cisco, ou que vai mostrar o pecado do outro,
talvez tenha talvez não, tenha um pecado maior, né, do que o que está sendo conferido por ele. Não existe tamanho de pecado, mas para efeito de ensino, então, Jesus está mostrando isso para nós como exemplo. E aí, meus irmãos, a gente precisa pensar no judeu. O judeu diferenciava muito o pecado. E esse era outro problema, né? Ele classificava uma pessoa, por exemplo, que mente, né? É claro que ela não tem o mesmo peso, o pecado dela não tem o mesmo peso de uma pessoa que adultera. Isso não existe. O que Jesus quer mostrar aqui é esse tipo de julgamento que é hipócrita, que é errado, é que você não se corrigiu diante de Deus em forma de arrependimento, mas cobra o arrependimento do outro. Isso não é bíblico. A nossa vida, meus irmãos, ela não pode ser dirigida e definida por parâmetros que nós consideramos éticos aquém das Escrituras. O homem, lembra que eu tenho falado isso? O homem tentando melhorar o mundo é catastrófico, né? O homem tentar melhorar o mundo é catastrófico. Isso é impossível. Não se melhora o mundo sem Deus, né? Não se melhora nada sem Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o mundo vira um caos. E é duro, meus irmãos, porque o desafio é muito grande. O que Jesus está fazendo aqui é justamente mostrando aos filhos de Deus que, como filhos de Deus, eles são diferentes. A justiça deles é uma justiça. A justiça dos cristãos é diferente da justiça dos fariseus, da justiça do mundo. Você então tem um problema grande, porque você está querendo ver um problema na vida, corrigir o problema na vida do outro, sendo que o seu é maior. Trave a cisco aqui, a palavra que eles usam aí, que ela usa, o argueiro, um cisco pequeno, talvez um pedacinho de uma palha de arroz, alguma coisinha dela do seu que era no seu olho. Você sabe que qualquer coisinha que cai no nosso olho incomoda. Mas o outro olho, a ideia é de uma viga de madeira. No outro há uma viga, há um moirão, ou mourão, como alguns dizem, uma tora de madeira no olho dele. Jesus quer que haja essa visão, para ficar muito claro que não adianta eu olhar a vida do meu irmão sem pedir a Deus que conserte a minha. Eu não vou ficar perfeito, mas se não houver em mim um sentido e um desejo de que Deus trabalhe os meus pecados, os meus erros, aí fica difícil querer trabalhar a vida dos outros. Não é você ser perfeito para corrigir o outro, nunca, ninguém aqui vai ser perfeito. Mas o seu coração realmente está proposto diante de Deus em forma de arrependimento para ser trabalhado. Por isso que ele fala que a ação proposta aí no final é o quê? É remover a primeira sujeira do teu próprio olho. Porque aí você vai fazer o quê? Vai enxergar melhor e vai ajudar o outro de fato. Porque o outro vai, senão o outro vai olhar no seu olho e falar assim, puxa, mas e essa trave aí no seu olho? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Mas são coisas que a gente convive, a gente vai conviver no meio delas como cristãos. Quando você remove então a sujeira do seu olho, você vê melhor e pode ajudar o seu irmão. E a atitude de hipocrisia é justamente porque quando olha o outro sem olhar para mim mesmo, sem olhar para nós mesmos, a gente demonstra justiça própria. Eu não ajo pela justiça de Deus, mas pela minha própria justiça. Eu meço o meu irmão e o julgo. Olha como tem relação com o que está antes. Então, sem o problema da justiça própria e sem arrependimento. Porque, meus irmãos, um dos maiores problemas do cristão é falta de arrependimento. É orgulho. Fala com pessoas algumas coisas. Conversa com alguns crentes algumas coisas, vai percebendo como que ele está cheio de orgulho. Como que ele não aceita algumas coisas. Como que ele não concorda com algumas coisas. Não é pecado. É porque mexe na sua estrutura, que ele sempre sustentou como cristão, mas que nem sempre é bíblico, ou na maioria das vezes não é. Um dos grandes problemas, meus irmãos, bíblicos do pecado está relacionado ao orgulho. E nós, para termos orgulho, é uma coisa muito simples, é muito fácil. Orgulho não é coisa de rico. Orgulho é coisa de homem, de pecador. Rico, pobre, todas as esferas.
a gente não aceita. E às vezes é o orgulho que faz com que a gente veja o problema dos outros e não consiga ver o nosso, porque não há arrependimento. Aí meu ego ele é inflamado. Eu pareço bom, porque eu estou ajudando o outro. Mas meu ego está lá em cima que eu não consigo nem enxergar a mim mesmo. Eu me exalto tanto, né, que eu não consigo enxergar o meu problema. E quem deve me exaltar, a Bíblia diz, né, é o próprio Deus. É Ele que pode fazer isso. Então eu ajudo os outros, mas eu não arrependo dos meus pecados. Eu não me corrijo diante de Deus. Deus fala. Eu não obedeço e não obedeço. Então nós precisamos aplicar em nós o padrão que nós desejamos aplicar nos outros. É óbvio que eu estou falando de Bíblia, né? de padrão bíblico. Não um padrão pessoal, não uma vontade. Muitas vezes os pastores vão criando regras deles, regras humanas, né? Que não tem nada a ver com a Bíblia. As grandes igrejas hoje, elas vivem sob regras eclesiásticas, criadas por homens. E essas regras, elas sobressaem a palavra. E elas não produzem arrependimento. Porque as pessoas começam a olhar, essa é a igreja certa. Como é certa? Nós estamos cheios de regras humanas e pouco, de fato, de Deus. Paulo ele disse assim, ó, porque se nós julgássemos, ele está falando assim, olha para você mesmo. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ali em 11:31, mas deve não ser julgado por Deus. Se você quiser parafrasear na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, antes da gente fazer qualquer coisa. Depois disso, meus irmãos, que a gente corrige nós mesmos, o correto então é nós ajudarmos nosso irmão. Biblicamente nós estaremos corretos. Eu me arrependi, eu vi o meu pecado e me arrependi. O que significa isso? Significa assim que, como eu disse, né, a Bíblia nos ensina isso. Estou falando como pastor. Nós sempre seremos pecadores. Nós sempre estaremos em falta diante de Deus. O que nos completa? O que nos faz ser aceito por Deus? O que é? Quem faz a gente ser aceito por Deus? Eu sou um pecador. O que me faz chegar diante de Deus? Antes eu não podia chegar. Agora o que me faz? Arrependimento. Mas existe alguém que fez alguma coisa por mim? Isso aí. Eu sei que vocês sabem. Eu só tenho que formular certa pergunta. Mas eu estou perguntando isso, eu estou forçando a pergunta para a gente pensar mesmo. Cristo fez isso por nós. Então, nós não temos condições, mas por causa de Cristo, sim, nós temos. Nós nos achegamos, nós somos perdoados. Porque nós estamos falando aqui de crentes, que muitas vezes estão vivendo uma vida de pecado e não se arrependem. Eles não se colocam diante de Deus nesse julgamento do Senhor. Nós às vezes erramos com isso, com aquilo, com nossos irmãos. Nós não nos importamos com isso. Feito isso, meus irmãos, nós continuamos pecadores, mas Deus nos dá autoridade para nós ajudarmos o nosso irmão a tirar o cisco do olho dele. E esse é o nosso papel. Então, entende o que Jesus está falando? Tem os passos corretos. Primeiro eu tenho que me olhar, não adianta querer olhar para os outros. Se quando eu pregar aqui, qualquer um de nós pregarmos aqui, a gente não pregar primeiro para nós, Deus não falar o meu coração, eu confesso que estava falando para a Valéria, eu não falei tudo para ela, né? Eu estou estudando para a próxima mensagem. Eu falei, meu Deus, eu estou arrepiado diante do Senhor. Eu me vi, meus irmãos, de fato, um pecador só pela graça e misericórdia de Deus. Estudando que a gente vai entendendo. E quando eu transmitir a igreja, eu peço ao Senhor que me dê bastante misericórdia, para que a igreja possa entender. Mas para nossa edificação. Deus abençoe a todos. Deus nos ajude nesse processo de exercitar o julgamento na igreja, que é correto.
né? Mas precisa ser também feito, não de forma farisaica ou hipócrita, mas corretamente à luz das Escrituras.